e até amanhã. Agora a gente fala sobre esportes, né? O triatlon para crianças. A gente está em contato com o Juracy Moreira, ele é gestor de um projeto relacionado ao triatlon na infância e também ex-triatleta com participação em 3 Olimpíadas. Uma boa tarde, Juracy, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Prazer estar falando com vocês aí. Muito obrigada pela sua participação aqui no Estúdio CBN para a gente falar desse assunto tão diferente, né? Geralmente a gente vê as famílias buscando atividades para as crianças, né? Como futebol, balé, coisas mais comuns, vamos dizer assim, né? O triatlon não é algo tão comum entre as crianças. Por que você acha que não é tão comum assim? Bom, na verdade, esse foi o objetivo, né, de eu criar a escolinha de triatlo. Eu me aposentei como triatleta profissional e fiquei durante 20 anos como atleta profissional de triatlo, participei de 3 Olimpíadas representando o Brasil. E quando eu me aposentei em 2014, é isso que eu percebi. O triatlo não era um esporte acessível. O triatlo é um esporte caro para ser praticado, né? Você precisa nadar, pedalar, correr, ter equipamento para 3 modalidades. E eu queria tornar isso acessível. Foi assim que a gente acabou criando a ideia da escolinha de triatlo formando campeões, que começou lá em Curitiba. Hoje a gente está aí com 19 núcleos pelo Brasil, incluindo São Paulo. Hoje eu moro em Campinas, a gente tem um núcleo aqui em Campinas também. E basicamente a gente está criando isso, está criando a oportunidade de crianças e adolescentes, em vez de ir para atividades de futebol, vôlei, basquete, conhecer essa modalidade tão incrível que é o triatlo, né? Onde você nada, pedala e corre no mesmo esporte. Nas aulas das escolinhas, óbvio, elas não fazem as 3 modalidades todos os dias na sequência, mas a gente acaba ensinando a natação, o ciclismo e a corrida, e a cada 6 meses a gente faz os simulados de triatlon, que daí realmente elas ganham o certificado. Eu sou o triatleta, que a gente considera o triatleta aquele que nada, pedala e corre na sequência correta do esporte, né? Então a gente está conseguindo fazer isso pela criançada, né? Muitas, quando entram, não sabem nem o que é triatlon, né? A gente fala triatlon, alguns confundem com teatro, daí a gente explica como é a modalidade e tal. Eu acho que esse é um pouquinho do que eu posso dar em troca de tudo que o esporte me deu, né? De tudo que o triatlon me trouxe aí na vida. Você falou dessa questão do custo, né? Porque são 3 modalidades diferentes juntas, né? E é preciso ter algum conhecimento prévio, né? Como já saber nadar, andar de bicicleta, por exemplo, ou vocês ensinam tudo do zero, no caso das crianças? Olha, nas escolinhas, a partir de 8 anos a criança pode entrar, né? Então é de 8 a 16 anos. A gente pede que ela já saiba andar de bicicleta sem rodinhas, então ela tem que ter um conhecimento básico, né, de andar de bicicleta. A natação, que ela saiba boiar, que ela já saiba flutuar, né? Porque nas aulas das escolinhas a gente vai acabar ensinando o nado crawl, que é um nado específico aí do triatlo. Porém, a gente pede só esse mínimo requisito, né? Na verdade, todos são bem-vindos. A ideia é realmente ensinar essas crianças a nadar, pedalar e correr da maneira correta, né? Mas a gente só pede isso para acabar equalizando as turmas, né? Crianças que cheguem pedalando ali com rodinha nas bikes ainda, iria prejudicar o resto da turma, né? Mas basicamente a gente consegue atender todos os tipos de crianças, né? Desde daqueles que já têm uma certa habilidade, para aqueles que ainda são crus, né? Que não têm habilidade nenhuma. Por isso que em cada núcleo a gente tem o professor e o monitor trabalhando junto, de acordo com os níveis a gente divide por idade e acaba dividindo o grupo, né? Um fica com o monitor fazendo uma aula mais realmente de instrução, o outro fazendo uma atividade mais intensa, né? Intensa entre aspas, porque a ideia da escolinha de triatlo é educar através do esporte, não é nem tanto formar aí campeões, um atleta olímpico como todo mundo pensa, né? Mas na verdade a gente quer que essa criança seja educada ali através da modalidade, através do esporte, né? A gente vem conseguindo isso. E qual a idade mínima para uma criança começar a praticar o triatlon, né? Para frequentar as aulas? Lá nas escolinhas, a partir de 8 anos, essa criança já pode entrar. E historicamente, aí é a idade que a gente aconselha, né? A gente aconselha a criança, principalmente na natação, entrar o quanto antes, porque a natação é uma parte muito técnica, então, o quanto antes a criança... E eu sempre falo que a natação é uma questão de sobrevivência, né? Você aprender a nadar vai muito além do esporte, sim, uma questão de sobrevivência. Porém, na escolinha de triatlo, a partir de 8 anos, essa criança já pode entrar lá conosco.
E vocês têm já realização de algum campeonato voltado para crianças? Porque nessas outras modalidades que eu mencionei, né, como futebol, vôlei, tem lá os campeonatos para crianças e no balé já tem as apresentações também desde a infância, né? Como é no triatlon isso? Na verdade, nas escolinhas, todo final de ano a gente faz os festivais, que a gente chama, né? A gente não chama de competição, porque nessa faixa etária, principalmente de 8 até 12 anos, a gente não quer estimular essa competitividade entre elas. Mas a gente faz o festival, né, onde elas nadam, pedalam e correm na sequência, ganham medalha, ganham troféus. Então, todo ano a gente faz isso dentro dos nossos próprios núcleos. E as competições de triatlon que a gente tem para adultos, na sua grande maioria, já tá inserindo as categorias infantis, né? Então, hoje a gente já tem, quando tem uma competição de triatlon adulto acontecendo, a gente tem as categorias infantis, que é uma distância bem curta, onde muitas dessas nossas crianças aí podem participar, né? Você mencionou a questão da natação ser uma questão de sobrevivência, né? Quais os benefícios da prática do triatlon na infância para você, né, na sua opinião? Olha, a gente sempre ouve falar muito da natação, né, que é um esporte completo, porque você trabalha todo o corpo. Eu falo que o triatlo é mais completo ainda, né, porque você nada, então a natação entra uma questão aí de sobrevivência, uma questão muito de questão respiratória da criança, né, que trabalha muito na natação. O ciclismo e a corrida são coisas naturais de uma criança, deveriam ser, mas cada vez mais a gente vê que não está sendo natural, né? Como eu que já tenho 42 anos, na nossa infância era natural a gente sair para correr na rua, brincar, andar de bicicleta. Hoje em dia, com vários fatores aí de tecnologia, celular, segurança, de sair para a rua para brincar, a gente vê cada vez menos as crianças fazendo isso. Então a gente estimula sempre isso nas escolinhas, que a gente quer que essas crianças realmente estejam fazendo essas 3 modalidades de maneira segura e dentro lá das escolinhas com a gente. Como eu falei aqui desde o início, né, o triatlon é um esporte não muito comum, né, entre as crianças. Então fica à vontade, Juracy, para divulgar aqui as redes sociais do projeto, as suas também, para quem quiser acompanhar, né, o seu trabalho como ex-triatleta, né, que tem participação aí em 3 Olimpíadas. Imagino que tenha lá a sua história publicada nas redes sociais. Pode ficar à vontade para divulgar. Olha, as escolinhas de triatlo, a gente tem 19 núcleos no Brasil, né? E aqui em Campinas, principalmente, acontece na Lagoa do Taquaral. Todos os nossos núcleos, graças a Deus, estão com as vagas esgotadas, mas a gente quer muito que as pessoas venham conhecer o nosso projeto, né? Então, através do Instagram, que é o nosso principal acesso, @escolinha de triatlo, e o meu Instagram, @Juracy, com C, Juracy Moreira, é onde a gente troca ideia aí com pais, com crianças. A nossa ideia é realmente mostrar a nossa modalidade, mostrar esse esporte e mostrar o quanto é importante uma criança estar praticando uma atividade física ao invés de estar no celular, ao invés de estar no videogame, ao invés de estar em casa sem fazer nada, né? A gente sempre estimula isso, a prática esportiva entre crianças e adolescentes. Eu vou pedir só para você repetir, por favor, o endereço, né, do Instagram do projeto, porque bem na hora que você falou deu uma interferência aqui no nosso sinal. O nosso Instagram, que é o nosso principal meio, né, de comunicação aí com as pessoas, é @Escolinha de Triatlon, como está escrito aqui para quem está assistindo pelo vídeo na minha camiseta, né? Escolinha de Triatlon, tudo junto, @Escolinha de Triatlon. E o meu Instagram, @Juracy Moreira. Combinado, então, nosso ouvinte que se interessou pode procurar pelo projeto para conhecer mais, né? Como o Juracy falou, as vagas estão já esgotadas, mas sempre bom a gente conhecer um novo projeto, né? Juracy Moreira, gestor do projeto ex-triatleta, com participação em 3 Olimpíadas. Muito obrigada por essa conversa aqui no Estúdio CBN. Bom trabalho e sucesso para vocês. Obrigado a você. A gente está à disposição para trocar ideia com as famílias. Tchau, tchau. Uma boa tarde. Não dá para subir na carreira se não subir.